ficha de inscrição também para fazer fala. A gente só pede que os estudantes e ex-estudantes da Paula comecem. A gente já tem 6 pessoas. Então, Júlia, tu pode fazer isso? Essa parte? Aí tu pode fazer. O vídeo ficou tão bonito. Acenda a luz. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam um calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida eu deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida eu deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do 3º andar, quebrei a queda e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher no fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. Então, gente, o vídeo foi feito pelo Paulo. A gente tá todo mundo emocionado. Na verdade, eu nem sei o que falar aqui nesse momento. Então, acho que a gente é melhor dar a partida, né? Eu falo Luciano. Primeira pessoa para falar é o Luciano. Paula, presente, hoje Paula, e sempre. Paula. Saudações a todas e todos. É difícil dizer uma boa noite, né? No dia de hoje. E quando o Elias conversou comigo para me convidar a participar desse momento, eu sou uma pessoa que gosta de falar sem nada em mãos. Mas para falar sobre Paula, em um momento tão complexo como esse, não tinha como escrever. Então vou precisar ler. E a minha leitura, ela não é uma leitura única, não é uma leitura que foi feita com amor só, ela é uma leitura de um fragmento de sentimentos que foram compartilhados entre nós enquanto Coordenação Anarquista Brasileira CAB e Resistência Popular Alagoas. Carta para Paula Marchuk. Carta, leia-se manifesto. Ana, Paula, Paulinha, anarco, desorientadora, punk. Tantas peças magníficas neste mosaico que era a nossa estrela libertária. Mosaico este cintilado pela professora, pesquisadora, mãe, militante, amiga e indignada mulher que ela foi. Nunca foi de mandar recado para casa. Em sua cartilha de vida, cheia de provocações, a ação direta estava também no discurso e no seu convívio. Para que tantas voltas e enrolação se o problema da vida atual
ou a atualidade que tira a vida estava mais escancarado do que nunca. Não podemos esquecer o silêncio de Paula e seu olhar por debaixo dos óculos, que revelavam duas coisas: provocação, para que o outro falasse, avançasse e se permitisse, e escuta. Nesta escuta, Paulinha acolhia o que era bom para o mundo, para os seus, para os que estão em constante luta. Como pesquisadora, abriu o fronte do grupo de pesquisa História Social e Política, para aquelas e aqueles que utilizavam e utilizam suas pesquisas como instrumentos de guerra contra o fascismo, conservadorismo, o negacionismo e o patriarcado. Seus textos sobre gênero e os movimentos feministas, especialmente libertários, suas parcerias com os estudos e organizações anarquistas e populares diziam muito sobre o novo mundo que Paulinha carregava no coração. E assim, parafraseando Buenaventura Durruti. A coordenação anarquista brasileira cabe à Resistência Popular Alagoas, vem em nome dos e das estudantes do povo, do movimento Mulheres Resistem, das trabalhadoras e dos trabalhadores organizados, dos e das desempregadas e povo pobre, dos territórios na cidade e no campo, como ela mesma articulava, no Brasil como um todo, e nos espaços em que ocupamos, manifestar nossa combativa saudação ao seu legado. Como ecoam nossos núcleos e federações do Brasil, é no fuzil, é na peixeira. Paula organizou um batalhão de guerrilheiras. Viva a fúria da mulher do povo. Paula, presente. Para concluir, Paula gostava muito de música, de poesia. Ela é uma artista, uma historiadora artista. E eu escolhi um poema escrito por uma das guerrilheiras curdas que estão lá no fronte do YPJ, a Edjar. E o título do poema é Essa Flor. Essa flor. Arrancaram as pétalas, mas está viva. Esse coração sofrido se manteve firme. Essa estrela caiu, mas deixou um rastro de luz no bosque. Como quem sabe, morreu com um sorriso quando abriu suas asas. O vento das terras altas, eu os levo comigo. São as imagens de não se render. Edjar, Essa Flor, Kurdistão 2020. Como eu falei que essa fala não é só, gostaria de convidar duas pessoas que são daqui, que são da história. Eu sou estrangeira, no Chique, na vida de Paula também, mas acolhido pela mesma, que é Giovanni e Tainá, que também compõem comigo a Resistência Popular Alagoas. Bom, gente, como o Lu falou, né, no início da fala dele, é difícil falar boa noite, né? Foi difícil, né? Demorou para cair a ficha quando eu vi a notícia, quando soube da notícia. E, assim, a notícia foi no sábado, né? E no mesmo sábado, eu passei por um bar que ela gostava muito, né? O Toco do Goiamum. E assim, só foi lembranças, certo? Aí assim, foi difícil para cair a ficha, eu vi o pessoal colocando, postando, e eu não postava nada, né? Porque era aquela questão de não aceitar, né? Mas acabei postando ontem, e assim, eu gosto muito de escrever poemas, e como o Lu falou, né, a gente sabe que ela gostava muito de poemas, de música. Gostava muito de Bob Marley, gostava muito de reggae, né? E eu até então não tinha produzido nenhum poema, né?
Mas vindo para cá, vindo de ônibus, o que foi que eu fiz? Sentei na cadeira do ônibus, peguei meu celular, botei no aplicativo de música, botei Bob Marley, comecei a escutar as músicas. Escutando as músicas de Bob, não sei, veio inspiração. Vou aqui escrever poema. Comecei a digitar no celular, né? E escrevi um poemazinho, né? Sobre ela, né? Para lembrar. Começa assim: anarquista, comunista, com certeza disruptiva. Do status quo, era uma questionadora e destruidora. Paula era uma professora fora do comum, acolhedora e amiga. Não aquela professora que cria uma barreira. Facilmente podíamos acessá-la, algo não visto em lugar nenhum. Acredito que existam outros professores ou professoras parecidos com ela, mas ela era uma desprofessora, única. Questionar e destruir era com ela. Construir, transformação lenta, mas nada anacrônica. Sábado, recebi a triste notícia. No mesmo sábado, passei pelo bar Toca do Guaiamum. Gostaria que sua partida fosse fictícia. Sem você, é difícil pensar fora do comum. Vim escutando Bob Marley. Vim escutando No Woman No Cry. Agora só tenho mais uma coisa a dizer. Everything is gonna be alright. Boa noite. Assim como o Luciano, eu não queria ter escrito nada, só o falado, mas eu acho que eu ia chorar. Na verdade, mesmo lendo, eu vou chorar. Mas vamos lá. Desde o segundo período da faculdade, ainda em 2019, sempre tive vontade de conhecer a Paula. O professor Elias foi o primeiro a me contar sobre ela. Disse que eu ia gostar muito dela. De lá pra cá não foi o único. Várias pessoas sempre me perguntavam se eu conhecia a Paula e sempre alegavam que eu iria gostar muito. Bom, todos os outros períodos seguintes foram de uma baita ansiedade. Para assim que abrir a grade do período, eu verificasse se tinha chego o momento de pagar disciplina com ela. Antes de acontecer, sempre encontrava nos corredores. Minha timidez nunca me deixou passar de um oi e logo em seguida respondi a pergunta que ela sempre fazia para todos os alunos. Tá tudo bem? Finalmente, o sexto período passado. Chegou a minha vez de pagar disciplina com a Paula. E foi aí que eu consegui finalmente passar do oi. Finalmente eu poderia encher o saco dela com vários e-mails e eu fiz. Disso eu não me arrependo. Em uma conversa sobre literatura, que ambas amavam, comentei que tinha lido O Velho e o Mar, do Hemingway, e não tinha sentido muita coisa. Disse que possivelmente eu não tinha sensibilidade suficiente. Ela discordou. Disse que não é por aí. Também disse que não é o tipo de disse que é o tipo de livro que só o velho sente nas primeiras leituras. Pediu para eu ler daqui a uns anos. Bom, eu não precisei esperar. Agora ele faz com que eu sinta muita coisa. Em uma das várias trocas de e-mail, falei que gostava muito do poema A Flor e a Náusea. Trocamos mais de 30 e-mails sobre o mesmo assunto. Se Drummond me permite, fiz algumas modificações. Mudei o meu próprio sentido de entender o poema e gostaria de recitar para vocês. A Flor e a Náusea. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas. Revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não. O tempo não chegou de completa justiça. O tempo ainda é de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo podre, o poeta podre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tento explicar. Os muros são surdos. Sobre a pele das palavras, há cifra e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. 54 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los?
tomei parte em muitos, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração diária de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Por fogo em tudo, inclusive em mim. A menina de 1968 chamavam anarquista. Porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua, passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Faça um completo silêncio, paralise os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome desta vez está nos livros, é linda, é realmente uma flor. Sinto-me no chão da capital do país, sento-me no chão da capital do país, às 5 horas da tarde, e lentamente abro a mão, nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinha em pânico. É linda, é uma flor, furou o asfalto, o tédio, o ódio e o nojo. É isso, obrigada, gente. Alguém tá com um caderno? Porque as inscrições estão lá. Ah? Júlia agora. Oi. A primeira vez que eu falei com Paula, aquela mesinha estava ali ainda. E ela saiu da sala muito puta, porque ninguém tinha lido o texto. Aí eu pedi um cigarro pra ela. Ela me deu um cigarro. E a gente começou a trocar uma ideia, né? E a Paula, ela não era só uma professora, né? Ela era muito mais, assim. Durante a pandemia, foi um momento muito, muito, muito duro, muito difícil pra mim. Eu tentei pagar a matéria dela. Sério, como é que você tá? Aí eu falei um pouco nela, porra, tá foda. E acho que especialmente depois que comecei a fazer parte do DAIS e estava dentro do colegiado também, a gente começou a também ter outras trocas, assim, e a gente tinha uma cerveja marcada. Então, eu não consigo parar de pensar na quantidade de coisas que eu queria ter perguntado. E também demorou muito para cair a ficha. Eu acho que ainda não caiu, na realidade. Então, é isso. Ela não era só uma professora, ela era muito mais, assim, ela era uma das minhas maiores inspirações e que tipo de professora eu queria ser. Uma das maiores, não, acho que definitivamente a maior. Então, é isso. Obrigada pelo espaço. Boa noite, o dia não está sendo fácil para ninguém. Não tenho palavras para descrever a Paula, né, professora, amiga, entre outras coisas que ela foi. E antes de eu pronunciar muito no que eu tenho para falar, nas palavras que ainda me restam, são poucas, mas lembrar, né, dessa Paula literária que poucas pessoas conheceram, que faz real. Tá difícil falar dela, mas trazer um texto do poema, do livro, do projeto da professora Aimoré, a gente participou, que tem como as cidades e a memória, que ela apresentou, e eu fiquei me perguntando, né, qual era o sentido, porque eu até então não tinha entendido do porquê o título do capítulo se trata isso. Né? Ao se transportar esses rios e
cadeias de montanhas, Surgisora, cidade que quem viu uma vez nunca mais consegue esquecer, né? Essa é a Paula que eu quero lembrar, é o cada sorriso, cada vai tomar no cu você fuder, trocado de gente desenhando no colegiado. Essa Paula sensível, sabe, que eu quero carregar. Faço das minhas palavras a de Júlia, ainda não creio que ela se foi. Elas permanecem em cada rostinho que está aqui, de cada estudante, né, rebelde, né, porque a gente sabe que as coisas para o movimento estudantil não é fácil, não é conquistada com diálogo. E isso ela me ensinou muito bem, que a gente não consegue as coisas pedindo, não é a gente correndo atrás, não é a gente tentando se reduzir para caber dentro dos espaços, né? A gente já chega logo metendo a pesada. Lembrar em 2018, uma situação que a gente estava a ponto de perder a nossa biblioteca setorial, né? Numa atividade organizada e planejada pela Secretaria do Chica, na época, que o nosso espaço foi literalmente invadido, esse é o sentido, que foi um acontecimento que aconteceu durante férias, que ninguém tinha aviso prévio, ninguém sabia. E a Paula foi a primeira pessoa que olhou para mim e fez assim: olha, já coloca as estantes, já mete os livros, tranca, some com a chave, não deixa a chave nem na coordenação para ninguém ter a desculpa. E assim foi feito, né? A biblioteca hoje está aí, um espaço amplo, e a gente tem ampliado, discutindo. E falar de Paula é mais do que só palavras. Só quem viveu com Paula sentiu, riu, né? Sabe o prazer e a forma, essa forma zombeira, debochada, irônica que ela tinha. E essa é a imagem que eu quero ficar da Paula, né? Porque para mim ainda ela vai voltar, pode ser em trabalhos acadêmicos, pode ser em homenagens. O dia de hoje está sendo simbólico, eu já ri, já chorei. E acho que tudo que eu estou fazendo aqui ainda é pouco para a dimensão do que é a Paula. É surreal estar aqui. Não está sendo fácil, não me está sendo confortável. E só agradecer a grandiosidade que foi essa mulher. As palavras que eu tinha que dizer, queria muito que ela estivesse aqui para ouvir. Que a arma que eu sou hoje tem muito. Essa arma rebelde que pouco agrada, não nasci para agradar ninguém, do mesmo jeito que a Paula nunca agradou a metade do povo. Eu quero ser essa pessoa que não agrada a ninguém, desde que eu esteja convicto com meus ideais. E ela me ensinou muito isso. Se for para eu conquistar as coisas, eu chego, meto a porrada, quebro, pinto e bordo, desde que eu esteja consciente daquilo que eu estou fazendo e me orgulho. Acho que essa é a mulher foda, que vai estar além dessa simples homenagem. Que eu espero que a Secretaria do Chica, né, faça outras homenagens para Paula, né? Que ela ter o seu reconhecimento que ela tanto merece. Eu não quero notinhas, não quero um textinho, não quero uma foto. Quero algo mais do que isso, porque ela merece, sabe? Temos um auditório que não tem um nome, pode ser um auditório, mas quem sabe, em vez de auditório, a gente tem um grafite aqui do lado com a cara da Paula, sabe? Grafite ainda é cultura, tá? Minha querida secretária, para você que não conhece. Oi. Elias me fez esse convite para homenagear a Paula e eu pensei muito no que ia falar. Eu escrevi o que iria falar porque senão não conseguiria. Estou aqui representando o nosso grupo de estudos e pesquisa de História de Gênero e Sexualidade. Antes de começar, né, a fazer a minha fala, eu vou ler para vocês os escritos da minha amiga, da Heloísa Costa Moura, que não pôde estar aqui, mas que ela deixou
né, escrito o que ela gostaria de expressar nesse momento. Lembro de muitas lembranças, dos elogios aos meus trabalhos, do incentivo ao meu TCC, das conversas que tínhamos nos corredores ou na sala. Lembro do primeiro dia que andei de vestido pelo Chique e ela adorou. Veio me apoiar e me incentivar com a discussão que apresentei na sala de estágio, onde tudo só estava na base da teoria e no papel. Ela disse que queria conversar comigo sobre a talvez suposta monografia, pois ela disse que estava super interessada e que sairia um excelente TCC. Sempre acolhedora, sempre crítica e sempre ouvinte também. Não consigo imaginar o Chica sem ela, sem as sátiras que só ela fazia. Lembro da força que ela me deu quando eu ainda estava na minha turma, que iniciei o curso, cuja turma era extremamente conservadora. Lembro do apoio que ela me dava, dos textos e da empatia de entender minhas limitações e angústias. Eu vou sentir sua falta toda vez que estiver no Chica e na UFAL. Obrigada por suas contribuições e suas alegrias de viver. Heloísa. Bem, agora eu vou ler o que eu escrevi para homenagear a Paula. Hoje, a nossa tristeza ela não é passageira. É sentida na memória de cada pessoa que teve o privilégio de ver, de ouvir, de conviver com Paula nos corredores do Chique e para além dos corredores do Chique, onde também eu sempre estava. Em uma boa parte das vezes que estive jogada nos corredores, nos bancos do bloco, ela passava, falava e perguntava como eu estava e por vezes parava para conversar. Antes de conhecê-la, fiquei paquerando ali aquela mulher sem nem saber que era professora, impossível de não ser notada. Era um vestidinho azul, ao estar azul, olhos azuis e um sorriso irreparável, uma referência. O azul em Paula foi o que me chamou a atenção, porque eu gosto muito de azul. Se tinha uma pessoa nesse mundo que eu sentia que era essa cor, azul, era ela, e é ainda. Na primeira aula que tive de Paula, eu estava na expectativa pelo que já tinha ouvido dela nos corredores. E foi impagável que toda expectativa que tive naquele momento foi muito maior do que eu pensei. Ela na porta, os alunos entrando, me sentei no fundo ao lado de Heloísa, me peguei, a seguir me olhar até a sua carteira, pegou a sua cadeira, colocou ao lado da mesa e sem pudor se esparramou sem modos. Eu falei, foda. Ela é a professora que eu quero ser quando eu crescer. Eu brinquei e não menti. Acredito que a Paula é a professora que muitas de nós, mulheres, queremos ser. Foi uma força em um momento muito frágil de querer desistir da universidade e da vida. Tinha recentemente me assumido para os meus pais e só os meus sabiam quanto foi difícil e o que passei naquele momento. E não faço ideia se ela percebia, mesmo naquele momento de que era ilusório faltar uma aula, os textos me envolviam muito e por muitas vezes eu me sentia muito bem ali. Não é à toa que paguei mais outras 2 matérias com ela. Quando eu faltava, ela sentia a minha falta. Quando eu ia, não estava bem. Eu não sei se ela sentia, só sei que eu fui capaz de sentir nas entrelinhas de seus olhares, sempre muito expressiva. Acredito que é inesquecível cada olhar que ela dava pra gente na sala de aula. E por isso, a minha memória afetiva é de quando ela me chamou no final da aula, me perguntou como eu estava, e eu disse que estava bem, mas eu não estava. Daí ela me deu um abraço, não me perguntou nada, foi muito acolhedor. E para mim, é assim que ela vai estar presente nesse azulado afago com todo o sentimento e intensidade que foi o seu ser. Paula, presente. Gente, está aberto o microfone para quem quiser fazer fala. Estudantes, primeiramente, e depois professores. Então, qualquer coisa é só me procurar, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela. Eu fui estudante daqui, né, de História, depois
fiz o mestrado também, foi onde eu conheci a Ana Paula, né? Foi onde começou a nossa amizade. Ela já não era minha professora há muito tempo, nós éramos amigas. Eu não preparei absolutamente nada para falar aqui, eu fui pega totalmente de surpresa, todo mundo foi pego de surpresa, né? Eu acho que a imensidão do que ela era, não conseguiria resumir em poucas palavras. Mas eu acho que a nossa amizade começou, nem sei se foi nisso, ou se foi antes, ou se foi depois, mas eu me lembro muito dessa passagem, assim, que foi um momento muito marcante, assim, quando eu estava para fazer a minha entrevista de mestrado aqui, eu encontrei ela ali, a gente estava sentada ali, e ela sentou e falou, tá nervosa, Gabriela? E eu falei, bastante. E ela disse, ela riu daquele jeito e falou assim, ninguém conhece o seu trabalho além de você. Você não conhece as suas fontes? Arrase, sabe? Tipo, e a Paula era isso, né? Eu estava pensando esses dias, assim, sobre a força dela, assim, a força que ela transmitia, sabe? Eu estava até falando para ele, né, que estou me sentindo meio órfã, porque ela era para mim também uma referência não só de pesquisadora, mas de ser humano mesmo, assim, sabe? Ela era uma base para mim, de várias maneiras, né? A última vez que a gente se encontrou pessoalmente, eu fui na casa dela para desabafar, antes dela ir para São Paulo, para falar da vida mesmo. E uma das coisas que ela me disse foi, pô, mano, a vida é B.O., Gabriela, a vida é B.O., sabe? E assim, daquele jeito. E assim... E, gente, vamos ter coragem para seguir a vida, vamos ter coragem para levar esse legado de Paula, sabe? Não é difícil, não é fácil a luta, né? Mas eu acho que uma das mensagens que Paula deixa para a gente, né, na passagem dela pela Terra e pelas nossas vidas, é o peso da coletividade, sabe? E que a gente esteja sempre unido, assim, se fortalecendo uns aos outros, porque sozinho, de fato, pode até parecer clichê, mas a gente não vai a lugar nenhum. E Paula, apesar daquele jeito dela, mas ela era muito sensível, sabe? Ela abraçava todo mundo. E assim, eu posso dizer exatamente o que ela diria aqui. Foda-se a burocracia e vocês burocratas, professores burocratas, sabe? Foda-se vocês, foda-se o calendário, foda-se a oficialidade do Estado. Entendeu? Se é 3 dias de luto, a Paula é muito mais do que isso. Eu, Gabriela, estou dizendo aqui 1 semana de luto e quem quiser que me acompanhe. Porque Paula merece, inclusive, muito mais do que isso. Entendeu? Foda-se. Foda-se. E é isso. Paula presente. Hoje e sempre em nossos corações. É foda, depois eu falo potente dessa, a pessoa pega de surpresa. Já começa mudando, todo mundo se foder. Eu não preparei nada aqui. Tá sendo um processo bem complexo, assim, pra mim. Porque eu não acredito que a Paula se foi. Eu não acredito. Eu tava dizendo pra Elias, pra Elinéia, que eu espero, todos os dias que eu vou chegar aqui, que ela vai chegar de São Paulo e ela vai estar aqui no Estica, fumando cigarro. Sabe? Que eu lembro... Quando ela se acidentou, eu falei, logo mais você tá aqui. Ela falou, logo mais uma porra, eu vou estar aqui só daqui a 3 meses. E todo mundo falou um pouco da experiência que teve com a Paula. E pra mim, tem 2 palavras que ela, repetidamente, ela falava pra mim, que eu dou risada só de lembrar. Paulo, você é um autoritário stalinista. Stalinista. E como a Gabi falou, desse jeitão dela, esse jeitão que fazia a gente amar, odiar ao mesmo tempo o Paulo em alguns momentos, que fez com que a gente se aproximasse. Eu acho que o maior legado da Paula, um dos maiores, né, que são vários, é a rede de coletividade que a Paula deixou. Aqui, hoje e desde sábado, eu encontrei diversas pessoas que estavam passando, sentindo a mesma dor que eu estava sentindo, pessoas que atravessaram, que a Paula atravessou a vida de diversas formas e que ela uniu. Pessoas que estudam no Estica, pessoas que não estudam no Estica, pessoas que passaram daqui tem 10 anos, tem pessoas que entraram aqui. E eu acho que hoje a gente está cumprindo um dos maiores desejos que a Paula tinha nessa universidade. A gente está ocupando o Estica. A gente está ocupando a porra desse pátio, tá ligado?
Ela sempre dizia, vocês têm que ocupar a porra desse pátio, né? A universidade não é só entrar aqui, não assistir aula e ir embora. Vocês estão fazendo isso, vocês não estão vivendo a universidade. Tá ligado? E aí, para finalizar a minha fala, eu queria dizer que hoje a gente vai fazer também uma coisa que a Paula queria que a gente fizesse. Aqui hoje, tá vendo esses 2 coolers? Tem 6 caixas de cerveja. E hoje a gente vai beber uma cachaça daquelas, para homenagear a Paula, porque eu sei que ela, de onde ela estiver, ela vai estar mandando tudo se fuder, dizendo que cansou. E já que, infelizmente, isso aconteceu, a gente vai estar aqui, lembrando o legado dela da melhor forma que ela queria, se divertindo, aproveitando os nossos afetos, aproveitando a coletividade e tocando a luta. Então é isso, Paula presente, hoje e sempre. Mais algum aluno quer fazer fala? Acho que era bom alguns dos professores que estão presentes aqui, que deram muito apoio a isso como um todo para fazer isso. Aos professores que deram luto de 1 semana, a gente agradece, de verdade. Aos que não deram, vão tomar no cu. E é isso. Tem algum professor que quer falar? Bem, gente, antes dos professores falarem, desde sábado, desde que a gente recebeu essa notícia que, ainda não caiu a ficha. Eu tenho certeza que próxima semana a Paula vai vir aqui, eu vou estar saindo da aula e ela vai estar fumando cigarro com a caneca de café dela. Desculpa. Mas assim, uma das demandas estudantis que a gente recebeu como diretório acadêmico foi eternizar a Paula nesse bloco pelos 12 anos de trabalho que ela tem aqui no curso e por todo o impacto que ela deixou da comunidade acadêmica de História, tanto nos professores, mas principalmente nos alunos. Sinceramente, eu não conhecia a Paula direito, mas o pouco de convívio que eu tive com ela fez uma diferença enorme na minha vida. Então eu gostaria de dizer que eu sinto muito aqueles que perderam a Paula, mas eu sinto mais ainda por aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecê-la. E dessa forma, eu gostaria de propor que fosse mudado o nome do Diretório Acadêmico de História de Seu Idoso para Diretório Acadêmico de História Paula Maciuk. Pessoal, eu quero dizer somente 2 coisinhas rápidas. Eu estou, como todo mundo, processando tudo isso, né? Então eu acho assim, sem querer, eu tenho certeza que ela não queria. Eu acho que a Paula está dando uma última lição para a gente sobre o que é a porra da vida, sobre o que é isso que a gente vive, sabe? E é muito difícil o cálculo que a gente precisa fazer entre dar conta do cotidiano, dar conta das tarefas, das obrigações burocráticas e de viver a vida. Eu acho que eu não queria dar essa lição, mas está dando essa lição aqui para todos nós. Um dos últimos, eu não sei se é post, alguma coisa que eu vi dela, ela falando para a gente passar mais tempo com a família do que no trabalho, sabe? E acho que isso foi o que fez com que, de alguma forma, o trabalho também fosse um ambiente em que ela cavasse amizade e relações que beiram as relações familiares, sabe?
Essa era uma coisa que eu queria dizer. A segunda, eu queria falar, eu acho que são 13 anos que a Paula está aqui, não 12. Eu queria falar justamente da Paula, de antes da Paula chegar aqui, porque é o seguinte, eu convivi durante muito tempo no GT Mundos do Trabalho. Eu ainda me considero um membro do GT Mundos do Trabalho da Ampul Nacional, apesar de não frequentá-lo já há algum tempo. E eu sei que a Paula foi na reunião de fundação do GT Mundos do Trabalho. Eu acho que essa foi a única reunião que eu não fui. De lá para cá eu fui todas até 2013, 2014, quando eu comecei a montar meu barco. E era engraçado que volta e meia o nome dela aparecia, sabe? Um comentário de um texto. Inclusive fiquei conhecendo a Paula antes de conhecê-la, através de uma coletânea organizada pelo Chalub, História Contada, se eu não me engano, que tem um capítulo dela. E em 2010, eu não quis checar isso, eu não quis me organizar para fazer essa fala, mas eu penso que em 2010, um dos amigos mais próximos que eu tinha no GT Mundo do Trabalho, o Samuel Souza, eu não sei se ele me ligou, se ele passou um e-mail, ele disse: Oswaldo, a Paula está indo fazer um concurso aí em Maceió. Eu não estava na banca, eu não tinha relação direta com a banca. Eu digo: olha, se eu puder dar algum tipo de assistência a ela, se ela ficar lá em casa, pegar ela no aeroporto, voltar com ela, qualquer coisa assim. Eu só sei que ela estava na Paraíba, estava saindo da Paraíba, tentando sair, se eu não me engano. E ela veio com relativa autonomia, né? Mas eu sabia o período do concurso. Eu acho que Saldanha e a Reset eram da banca, não era isso? Era. E aí eu pude acompanhar, no dia da prova escrita, eu não estava aqui, eu era professor da UNEAL ainda, mas no dia da prova didática, eu pude vir, eu assisti a aula dela, foi uma aula brilhante e a conheci um pouco antes um pouco antes dessa prova didática, né? E um pouco antes dela virar professora e nos ensinar um bocado de coisa. Então, eu queria fazer esse registro, né? Da pré-história da Paula com a nossa universidade, uma universidade que, em certa medida, mudou um bocado depois da chegada dela, o impacto que ela está tendo, não só no nosso curso, não só no IXICA, mas em toda a universidade, é revelador da força que era a Paula. E eu acho que é uma justa homenagem isso que vocês estão fazendo aqui. É isso. Paula, Programa de pós-graduação. Eu preparei esse texto, mas provavelmente eu não vou ler, porque eu sempre faço isso. Desde que eu recebi a notícia, eu já perdi pessoas queridas, mas eu nunca não tive o que dizer, e desde então eu não sei o que dizer. E eu acho que quanto mais eu escrevo, menos eu sei o que dizer sobre Paula, porque é um vazio muito grande que aconteceu desde a sexta-feira, na verdade desde o sábado, quando eu recebi a mensagem de Elias. E eu queria só tentar dizer algumas palavras leves sobre a Paula. Eu não queria transformar isso da minha tristeza a vocês. Eu queria contar alguma coisa que seja boa, assim, da experiência que eu tive com Paula. E eu preciso dizer que eu tive 99% de coisas boas com Paula, porque eu tenho o privilégio de nunca ter ouvido as verdades que Paula costuma dizer às pessoas. Então, eu convivo com a Paula e com todos os colegas do PPGH de maneira equidistante, porque eu não sou do IXICA. Então, eu aproveito sempre o melhor das coisas daqui, e inclusive aproveitei o melhor de Paula. E eu fiz questão de falar logo depois de Oswaldo, porque eu acho que minha fala talvez complemente a dele, porque eu conheci Paula em 2010, em outubro de 2010,
nos conhecemos na cidade onde eu nasci, em Feira de Santana, na Bahia, quando ela participou de um seminário do laboratório do qual eu participava. E ela já chegou como uma pesquisadora estabelecida e uma pessoa importante no campo de estudos dela, que àquela altura eram os intelectuais comunistas, não é? E era o que eu estava começando a estudar no doutorado. Então eu tinha acabado de terminar o mestrado e ela já estabelecida estudando aquilo que eu tinha escolhido para estudar. E àquela altura nós descobrimos que nós tínhamos passado no concurso para a mesma universidade. Eu também não lembro, Oswaldo, se àquela altura ela já tinha saído da Estadual da Paraíba, mas eu lembro muito dela ter me dito que tinha sido nomeada aqui, mas ainda não estava dando disciplinas, ela estava à disposição da coordenação, e eu entrei na UFAL em Delmiro Gouveia, no campus do Sertão, no curso de História de lá, em janeiro. Então a gente entrou basicamente no intervalo de 3 meses um do outro, e entre 2011 e 2015 eu vim muitas vezes a Maceió, e nós tomamos muita cerveja juntos, e nós demos muita risada, por uma questão de personalidade, talvez a parte mais aproveitável do meu corpo seja os meus ouvidos. Eu sou um bom ouvinte, e Paula gostava de falar muito, e eu ouvi muitas histórias da Paula, inclusive da relação que ela passou a estabelecer com o Nordeste. E esses dias eu fiquei pensando muito nisso, porque ela ia muito à Bahia, que é o estado onde eu nasci. Eu já disse isso, mas eu acho que eu gosto de repetir isso. E ela dizia que gostava sempre de ir à Bahia. Ela passou a falar muito dos autores baianos e a conhecer os colegas baianos também. Então, talvez vocês não saibam, ou talvez muitos saibam, mas a notícia do falecimento dela abalou profundamente a comunidade de historiadores e professores de história lá da Bahia também, das universidades baianas. Então, entre 2011 e 2015 eu vinha a Maceió com muita frequência. E, salvo engano, Oswaldo pode me ajudar aqui também, nós participamos da fundação do grupo de pesquisa em História Política e Social, que ela coordenava. Eu saí do grupo em 2015, e a nossa história terminou se distanciando depois de 2015, quando eu passei a ser, eu lembro de alguém falando aqui que ela falou de stalinista burocrata. Ela nunca me acusou disso, mas ela me acusava de burocrata, e isso ficou muito mais sério quando eu assumi um cargo na reitoria da então reitora Valéria Corrêa. E sempre que a gente conversava, ela sempre ironizava esse papel que eu, estranhamente, aos olhos dela, tinha assumido. Nós planejávamos muita coisa. Se eu mostrasse a vocês as últimas mensagens que a gente tinha trocado desde novembro, da última vez que a gente se viu pessoalmente, foi o comício que teve Lula aqui e tal. Ela pôde conhecer minha filhinha, e a gente se abraçou, porque fazia anos que a gente não se via pessoalmente. Mas desde então nós trocávamos muita figurinha, e planejávamos muita coisa. Eu tive a grata satisfação de organizar um livro com ela. Ela não gostava quando eu dizia, mas na verdade ela que organizou o livro, eu só prestei meu nome, porque àquela altura eu não tinha condição de fazer nada, mas a verdade é essa mesmo, ela que organizou o livro. Ela, apesar das nossas diferenças, ela me mandou uma mensagem quando eu falei da chegada de uma colega do Rio de Janeiro, que é uma das, digamos assim, das marxistas mais jovens da historiografia brasileira, tem um talento inquestionável. Ela disse assim: que maravilha, estou amando essa ocupação de marxistas. Ela me disse, ela me mandou isso, né, em novembro, né? Então eu queria, assim, eu poderia falar mais coisas, mas eu queria só contar uma história de Paula, que tem muito a ver com um desses planos nossos. A maior parte dos planos que a gente fez, a gente não executou. Um deles tinha a ver com a criação de um curso de Relações Internacionais na UFAL.
muitos de vocês devem saber que Paula, dentre os vários interesses, e ela era muito instigante por conta disso, ela se interessava basicamente por qualquer coisa que você conversasse com ela, ela tinha interesse. E ela tinha muito interesse em geopolítica, em relações internacionais. E quando nós chegamos na reitoria, eu, ela e a Alessandra Marchione, professora de Direito Internacional aqui da UFAL, conversávamos sobre a possibilidade de criar um curso de RI. Mas não tinha dinheiro, era um momento de turbulência do país. Vocês todos se lembram, a presidenta Dilma foi impedida, golpeada no primeiro semestre de 2016, então entre a posse de Valéria e o impeachment de Dilma foram uns 4 meses. Nesse ínterim, o Ministério da Defesa alocou uma quantidade muito grande de recursos na UFAL para estreitar laços entre o Ministério da Defesa e a universidade. Ele escolheu a UFAL como recebedora disso. O ministro da Defesa à época era Aldo Rebelo. E aí eu abro um parênteses. Paula não gostava de falar muito disso, mas ela não se envergonhava de falar. Na juventude dela, já longínqua, ela tinha sido militante do Partido Comunista do Brasil. Ela não gostava muito de contar histórias desse período. Isso, pois é, mas ela tampouco se envergonhava. E era um motivo pelo qual, se ela me sacaneava porque eu era um burocrata, eu o sacaneava porque ela tinha essa nódoa, né, no passado dela, né? Então, é o seguinte, o PCdoB, né? Ela era militante do PCdoB. Então, quando a gente vai assinar esse acordo com o Ministério da Defesa no Palácio dos Martírios, todas as autoridades e tal, eu convido Paula para ir conosco, né, já que ela era membro da equipe, e ela vai, e de repente o cerimonial nos convida para ir cumprimentar o ministro, e eu, né, muito feliz e tal, né, vou lá e aperto a mão do ministro, e o ministro, né, cumprimenta a reitora, tudo de maneira protocolar. Quando ele vê Paula, ele grita assim, Paulinha! Aí eu olhei para ela, né, e fiquei impressionado como é que ela tinha uma relação tão íntima com o ministro, né, a ponto dele chamá-la de Paulinha. Aí eu olhei assim para ela, e aí na mesma hora caiu a ficha, né, ou seja, ela tinha militado, depois ela contou, né, que ela tinha militado e o Aldo tinha sido o responsável pelo núcleo dela em São Paulo e tal. Mas aí na hora que nós ficamos assim para tirar foto, aí eu falei assim, Paulinha, hein? Aí ela fez assim para mim, consertou o cabelo assim, né, com o dedo em risco, e alguém tirou essa foto, né, conosco, né, enfileirados, assim, uma foto formal e tal, mas ela me dando o dedo do meio, né, numa maneira carinhosa que só ela sabia fazer, né, então, enfim, eu queria contar essa história para vocês, e queria dizer que em mim dói, e assim eu não sou tão otimista quanto muitos de vocês, eu sei que cada um vive a dor de um jeito, mas assim, para mim é uma dor, é uma ferida que vai ficar para sempre, né? Então eu sempre vou lembrar de Paula enquanto eu tiver memória, e pode cicatrizar, mas vai virar um queloide que vai me lembrar que ela existiu, que ela passou pela minha vida. Ela passou no começo, quando eu fiz o concurso, e no final, quando a gente passou a fazer parte do mesmo grupo da minha orientadora de doutorado. Então a gente se encontra, passa juntos, né? Mesmo aos trancos e barrancos, que é a relação que eu tive com a Paula, né? Eu não estou romantizando, eu adorava ela, eu acho que ela gostava muito de mim também, mas sem romantismo, né? Sem romantismo. A gente tinha os nossos problemas, e eu tive a sorte, repito, né, de nunca ter ouvido as verdades que ela gostava de dizer às pessoas, e eu sou muito grato por isso, inclusive. Então, Paula, presente. Bom, pessoal, muitos sabem, eu fui estudante do curso, mas não fui aluno da Paula. Quando eu saí daqui, ela não tinha chegado ainda, né? Mas desde 2013 a gente tem mantido contato no Facebook na época, redes sociais, né? Então a gente já tem aí, posso dizer que era uma amizade de 10 anos, né? E foi uma profunda incentivadora para eu concluir os meus estudos, e até numa época que eu até falei, mas eu acho que eu fico por aqui em São Paulo e tal.
A gente se encontrava muito nas férias quando eu vinha pra cá e ela, não, você tem que voltar pra sua casa e tal. E ela foi uma pessoa que deu muita força nesse processo, né? E fazendo jus ao que já foi dito sobre a importância dela na transformação desse curso, né? Alguns colegas que estão aqui presentes têm importância tão quanto ela teve. Agora ela pega um recorte importante da transformação desse curso e indo para essa perspectiva de uma história social, né? Uma história... A gente conversava muito, né? A gente adorava criticar o que se tinha produzido sobre Alagoas até então. Então, o que a gente tem de mudança produzida aí nos últimos 20 anos sobre conhecimento historiográfico alagoano, a gente deve muito a ela. Muitas orientandos deram contribuição significativa. E fica muito difícil assim definir Paula, né? A gente podia citar aqui várias palavras e a gente não ia conseguir definir ela, né? Desde Marlboro Vermelho, Tênis All Star, Lélia Gonzalez, Angela Davis, Thompson, Hobsbawm. Então é muito difícil definir ela, mas eu queria assim registrar que ela sempre foi uma aliada nossa na luta antirracista, né? Nosso mestrado é o primeiro da UFAL até a política de cotas. Conversava bastante com ela sobre a importância da gente garantir as bolsas para os estudantes cotistas. E a notícia do falecimento de Paula marcou muito a comunidade, a nossa rede de historiadores negros e negras, né? Valmir Albuquerque, Inaê Lopes, Ana Flávia, Mônica Lima e vários historiadores e historiadoras negros e negras externalizaram sua profunda tristeza, né? E uma das grandes referências da gente, um dos grandes nomes do que a gente chama de estudos do pós-abolição, numa perspectiva thompsoniana, morou com Paula durante 2 anos na Unicamp, na época que ela estava fazendo doutorado. E eu não conseguiria nunca escrever nada da altura de Álvaro Nascimento, então eu tenho que ler o que ele escreveu sobre ela. Como de costume, certa noite, após rodadas e rodadas de cerveja num bar campineiro, ela convidou todo mundo para a casa dela. Geminiana e corintiana, importante dizer. Era Corinthians, mano. Vai, ela gostava de aglomerar. Cabeçada formada, enchemos a geladeira, Jades Macalé, Mano Brau e outras da radiola. Incensos acesos e tragados, tudo de boas. No auge do encontro, Paulinha foi pra cama ficar de barato. Quantas vezes Paula deixou a gente na sala enquanto a gente bebia e foi dormir? Ai, ai. Dançávamos perto da Unicamp, né? Em Barão Geraldo. Bebi um copo de cerveja e olhei para o terreno baldio ao lado quando algo se mexia no mato. Estava escuro para Dedéu. Olhei para o copo de cerveja e para o incenso. E aí fiquei pensando, quem havia sido o fornecedor daquela porra toda? A coisa piorou quando o que se mexia no matagal falou. Pensei, carai, esse treco é foda mesmo. Tonto, fixei o olhar e vi que era um homem vestido uma farda. Fudeu. Literalmente aquela aparição cortou meu barato. Apaga incenso, desliga a música. Aí pude entender que o guarda municipal dizia. Paula pulou da cama e correu para a porta. Baixinho falei, fudeu, loirinha. Seu guarda fazia o trabalho dele. Vizinhos reclamaram do nosso barulhinho. E no meio da madrugada, e era pra gente parar, pois da próxima levaria a dona da casa. Paulinha mandou todo mundo tomar no cu. E foi dormir. Acordei na manhã seguinte, passei o café, fumei um cigarro e conversamos horas, como de costume. Naquela edícula onde ela me recebeu, quando mais precisei. Cheguei a Campinas tosco, imensamente machista, mas com uma vontade danada de mudar minha vida. Para economizar grana, ela me deixou cair na casa dela até receber minha bolsa, quando aí começamos a dividir os custos. Quanta solidariedade, hein? Quantas bolsas atrasadas Paula cobriu? Na época dos cortes. Para economizar grana, Paulinha, minha amada amiga, obrigado por tudo, por termos dividido a casa, por termos tantas alegrias, risos e parcerias. Então, é um texto que me tocou profundamente quando eu li no sábado, né? E vindo de uma referência nossa, que foi o Álvaro Nascimento, acho que seria importante ler aqui para vocês. A gente tem várias outras histórias, a Maria vai contar um pouco, né? Mas deixar registrado que de muitas dessas festas, a gente uma vez viu Paula dançando o trio da Ruana.
É muito difícil estar aqui essa noite, falar da Paula também. Está sendo muito difícil aceitar. Foi muito repentino, a ficha ainda não caiu completamente e está sendo muito difícil se conformar com isso. No sábado eu acordei pensando na Paula. Não sei se senti algo ou se foi porque eu tinha que entregar para ela o primeiro capítulo do finalmente TCC que ela nunca vai ler. Que dor. Paula não era só minha desorientadora, como ela mesma se intitulava. Ela era uma grande amiga. Tinha muito afeto, tinha muito cuidado. Eu aprendi muito com Paula, com a excelente professora que foi e com a pessoa brilhante que ela era. Eu também devo muito a ela, porque ela acreditou em mim quando eu mesma duvidava. O ambiente acadêmico é perverso, nos mostra a todo instante que não quer pessoas como eu ali. Mas Paula me mostrou que sim, que o que eu fazia era importante e que eu também era importante. Eu já estava com muitas saudades, imaginando o nosso próximo encontro, como a gente ia comemorar o final de um ciclo e brindar os próximos, com muita alegria, feijoada, cerveja e fofocas. A historiografia perdeu uma grande pesquisadora, eu perdi uma grande referência, que desorganizava tudo para poder organizar, que me falava, você não vai ler manual, a pesquisa é sua, aqui é a história social lá de fora. Paula foi uma pessoa absurdamente fantástica, amada por muitos. É muito doloroso imaginar nossas vidas sem ela. Que dor, minha amiga. Onde queres caretice, sou Paula Palamachu, presente. Primeiramente, boa noite a todos. É muito difícil estar aqui. É uma... Essa notícia veio num momento de muitos planejamentos, muitos projetos e planos. Estou aqui na UFAL desde 2019, como muitas pessoas já relataram, né? A Paula tinha essa imagem fechada, a gente tem um pouco de medo, mas ao mesmo tempo é uma vontade enorme de sentar e conversar com ela, porque é uma inspiração, aquela mulher toda independente, enfim, não sei muito o que falar, também não preparei muita coisa, mas na sexta-feira eu fui trabalhar de barista num bar, e aí um cara estava sendo muito arrogante comigo, e aí eu falei, caralho, eu tenho que falar isso pra Paula, porque ela vai dar muita risada, porque o cara começou a vomitar em cima de um cartão, e nossa, foi terrível. Eu falei, nossa, a Paula vai dar muita risada disso. E se me falassem há 3 dias atrás que eu teria que estar aqui, eu não iria acreditar. Porque a gente começa a passar a semana trocando e-mail, mensagem, e aí tem aquele sentimento de que a qualquer momento eu vou acordar e dizer, caralho, eu tenho que entregar o cronograma que ela me pediu, sabe? E, enfim, acho que o que mais dói é saber que aquele encontro que a gente estava marcando há tanto tempo não vai acontecer. Que o projeto talvez não saia do jeito que ela queria, ou talvez nem saia, sabe? E ela passou tanto tempo planejando isso. E é isso. Não tem falar. Quando o Danilo falou, Carol, vamos, eu não queria. E aí, porque não é porque eu não queria falar da Paula, é porque eu não sei o que falar com vocês. Eu ouvi muitas coisas hoje à noite. E quando eu tava vindo pra cá, quando eu soube que isso aqui ia acontecer, eu fiquei, caralho, vai ser horrível. Porque eu achei que ia ser um momentinho assim meio bosta, que ia vir pessoas meio bosta, falar umas merdas, tá ligado? Pessoa nada a ver. E até então, até agora, eu ouvi coisas legais sobre a Paula. E aí, talvez soe um pouco egoísta, mas cada um vai falar da sua vivência. E desde que eu soube da partida da Paula, eu fiquei pensando em tudo que eu já vivi com a Paula. E tudo que eu queria viver com a Paula. E dói muito, porque eu fico, caralho, o que vai ser da minha vida agora sem a Paula? Eu me aproximei da Paula e eu tenho muito orgulho de dizer que a Paula era uma amiga pra mim. Tem uns 5 anos que eu me aproximei muito de Paula, e durante a pandemia
recebi um convite para ser orientanda dela. Eu fiquei, caralho, a Paula quer que eu seja orientanda dela, puta que pariu. E aí, tipo assim, eu nunca acreditei na minha intelectualidade, mas aí, na minha autoestima acadêmica, eu nunca acreditei, eu nunca achei que eu fosse capaz de porra nenhuma, tá ligado? E aí eu tava conversando com o Gabi, eu disse, caralho, se a Paula acreditava em mim, eu tenho que acreditar alguma coisa em mim, sabe? Eu escrevi as coisas pro FIDIC, eu ficava, ih, Paula, lê aí, perde teu tempo lendo. Ela, não, pô, não é assim não, vai dar certo. Agendava uma coisa, mandava e dizia, olha aí, você conseguiu. E aí tem um negócio que Gabi citou, que toda vez que eu tinha medo, eu ficava, gente, sem ter noção, perdi cílio já, porque de estresse, de medo das coisas. E aí quando tinha algum tipo de apresentação, eu ficava muito nervosa e ela, caralho, Carol, porra, mano, é a sua apresentação. É a sua pesquisa, ninguém sabe mais do que você. E aí, a Paula, ela tinha muito a cara fechada, né? Mas ela não era aquilo. E vocês sabem que ela não era aquilo. A Paula, ela sempre foi generosidade. E aí, não só generosidade de dar um cigarro quando você pediu, ou sei lá o quê. Ela era generosidade em todos os sentidos. Eu estava conversando com Sandra ontem, eu sinto muito falta de Sandra Senna estar aqui. Eu estava conversando com Sandra ontem e ela falou da generosidade de Paula, sabe? De onde a gente chegou e tem muita coisa que a gente deve a Paula, de acreditar na gente, sabe? Eu não estou falando mais nada com nada, não está mais pensando aqui o que eu estou falando. E eu não acredito ainda. Eu tô falando que eu tô triste, porque eu tô todo mundo chorando, tá espinha de tristeza, sabe? Eu tô triste. Mas a bad ela não bateu. E eu sei que pra vocês também não, porque isso é inacreditável, caralho. Ela tava em São Paulo, daqui a menos de um mês ela ia estar aqui, sabe? Ia estar reclamando da fisioterapia, ia estar reclamando do calor do caralho, ia chover. E Paula botou a meia, aí ela ia falar alguma besteira, tá ligado? É isso, é inacreditável. Eu não sei como vai ser a nossa vida sem a grandiosidade que era a Paula. É muito triste, é muito triste, é muito triste. E aí não é papozinho de, sei o quê, mas a gente precisa se cuidar. A gente precisa nos unir nesse momento, sabe? De juntar com os nossos e da gente tocar o barco. Pô, eu não vou desistir da minha graduação. Maria não pode desistir da graduação dela. A gente vai ter alguém que oriente a gente, que siga com a gente. Silene e Maria Fernanda, elas não podem desistir. Elas estão no meio do ciclo de pipica, elas não podem desistir disso. É trabalho pra caralho, que não pode desistir. A Paula odiaria se a gente desistisse. E aí, tipo assim, a gente vai tirar a força do cu e vai seguir. E aí, pra vocês, assim, eu soube que teve aluno que trancou a matéria de Contemporânea 2 porque queria pagar com ela. Gente, eu sinto muito com vocês. Sinto muito, sim. Sinto muito de vocês não terem vivido o que a Paula era. Mas é isso, a gente vai se apegar a memórias, a gente vai revisitar textos, a gente vai revisitar coisas que Paula fez. Porque Paula era de uma grandiosidade imensa que ela nunca vai ser apagada da nossa memória. E o legado dela é gigante, 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 gigante. E ela merece 5 dias de luto. Oi, gente, eu tava me preparando um pouco, mas a Carol já destruiu comigo de novo. Mas eu vou tentar me recompor para falar um pouco da Paula. Então, eu conheci ela, eu estava no 3º período, eu fui monitora de um simpósio que ela coordenava. E eu já gostava muito do assunto, só que quando eu entrei na UFAL, eu estava meio perdida no que eu fazia. E foi a pessoa que fez me encontrar com o que eu queria. Logo no começo do simpósio, ela já passou o número dela, porque, gente, eu tenho o número da Ana Paula Palamachuk. E aí ela já criou um grupo com a Iracema e Cassandra, porque, gente, que isso? Aí, ok, foi o simpósio, passou, acho que foram 3 dias de simpósio. E aí depois eu fui, mandei mensagem pra ela, falei que tinha gostado muito e que eu queria, se ela quisesse trabalhar comigo futuramente, eu estava disponível para alguma pesquisa, que eu gostava muito do assunto.
Aí ela já veio, que a gente pode iniciar uma pesquisa. Já foi me incluindo no grupo de estudo, que ela não é mais grupo social, como era? Não, grupo social, antes era grupo social da história. Enfim, aí ela mudou, acho que ninguém sabe assim que ela mudou. Ela colocou a história social do feminismo, agora, pra quem sabe, é isso, entendeu? Ela mudou por conta própria, acho que ninguém, não avisou ninguém. Mas enfim, a Paula era uma pessoa acolhedora, foi uma pessoa, acho que já falaram que ela era uma pessoa acolhedora, e comigo foi onde eu senti que ela mais me acolheu, que ela foi me colocando nas pesquisas, ela foi me colocando nos grupos de estudo, me apresentou para... Eu tinha conhecido ela fazia uma semana, ela já começou a falar das meninas, já marcou a reunião, enfim, eu me senti muito acolhida, e quando eu vi, eu estava sentada na mesa dela, comendo feijoada e tomando cerveja Deodora. Mas a Paula, pra mim, ela é uma inspiração. Ainda é difícil cair a ficha. Desde sábado eu tô chorando, aí eu entro no Instagram e volto a chorar de novo, porque eu vejo muita homenagem pra ela, mas tá muito difícil aceitar, entendeu? Eu falava pra ela que ela era pequenas doses de inspiração, porque a cada conversa ela me inspirava a continuar, porque acho que todo mundo sabe aqui que a pesquisa ela é desgastante, é muita coisa, e quando eu conversava com ela, a cada e-mail, a cada reunião, ela me dava pequenas doses de inspiração para continuar. Agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Vai seguir. Sem a dose de inspiração, mas a gente vai continuar. Acho que a gente tem o apoio de todas as meninas aqui que já passaram anos e anos com ela, que ela já deu muitos ensinamentos. E é isso, a gente vai conseguir. Sozinha, gente. Antes de tudo, eu queria agradecer muito a todas e todos vocês por ter organizado esse momento aqui, por estarem aqui, por contarem suas histórias. Eu fico muito comovida de saber essas histórias. Eu quero que vocês saibam também que eu, por outro lado, né, eu conhecia muito do inverso dessas histórias, tudo que a Paula me dizia de vocês, dos meninos, das meninas, como ela sempre dizia. E assim, eu não vou conseguir, gente, não vou conseguir mesmo falar sobre tudo que a Paula significava para mim, né? Eu acho que, claro, muito já foi dito aqui sobre o que ela significa e o legado que ela vai deixar para esse lugar aqui, para a historiografia brasileira, mas eu não consigo falar ainda nem sobre o que ela significava para mim, porque era tanto, era muito. Então, não dá, eu acho que eu não conseguiria dizer em pouco tempo, né? Eu só queria também aproveitar para dividir uma história com vocês, né? Uma história que desde a sexta-noite fica rolando na minha cabeça, porque tem a ver com aquelas conversas que as amigas têm, sabe? Aquelas conversas bem bestas, né? Que não tem nada a ver com trabalho, com história, com literatura, com nada, mas tem a ver com a vida da gente, mas que acabam sendo coisas engraçadas, né? E era uma história que a gente, né, desde que ela aconteceu, de vez em quando a gente voltava para isso e ia junto. E essa que era uma história muito alegre, hoje, para mim, é uma história muito triste, né? Porque aconteceu aqui na UFAL, no intervalo de aula, a gente conversando, e eu comecei a falar para ela das dificuldades que eu estava vivendo, né, o período de menopausa, de tantas transformações que nós mulheres vivemos nesse momento. E ela, é isso mesmo, acontece um monte de coisa mesmo, coisas que a gente nem espera e tal. Aí lá pelas tantas ela virou para mim e falou, eu já sei que eu vou ficar velha e vou ficar careca de sobrancelha. E eu falei assim, como assim, Paula? Ela falou,
ficou careca de sobrancelha, minha avó ficou careca de sobrancelha. Olha aqui, eu já tô ficando careca de sobrancelha. Aí eu falei, é verdade, pensando bem, né? A gente riu pra caramba da história e tal. E daqui a pouco, pensando bem, né? Eu também, né? Tô ficando meio careca de sobrancelha também, né? Tanto que, de vez em quando eu passo aqui uma sombrinha pra disfarçar as falhas e tal, bababã. E aí eu continuei falando, assim, bem librianamente, falando assim, porque eu não gosto muito, sabe, daquelas sobrancelhas super marcadas, não sei o que e tal. Aí ela virou pra mim, né? Eu não vou saber reproduzir o dedinho, né? Aí ela fez assim, possa crer, sobrancelha falsa, nem fudendo. Eu prefiro ficar careca de sobrancelha e tal, blá, blá, blá. E eu sei que quando essa história terminou, né, eu disse, tá bom, Paulo, então vai ser assim, ó, vamos combinar uma coisa? Vamos ficar as duas velhinhas aqui no Estica, careca de sobrancelha, né? E aperreando os estudantes, as estudantes. Eu só consigo ainda me sentir assim, muito triste. Porque a gente não vai ficar careca de sobrancelha junto, tá? Era o que eu mais queria agora. Quando, em ocasiões especiais, normalmente nos aniversários, né? O dela era 9 de junho, o meu em outubro, uns meses depois. A gente sempre dava um livro de presente. Não podia ser livro de história, de jeito nenhum. Normalmente eram livros de poesia. E o último livro que eu dei para ela, eu pedi para Elias. E lindamente ele foi lá e pegou, procurou o livro, né? E encontrou e trouxe para cá. Então, antes de eu terminar, eu queria ler um trechinho só, um fragmento de uma poesia. É o livro de uma autora antifascista, né? Uma autora austríaca, chamada Ingeborg Bachmann. E é um poema que se chama Salmo. Mas lá pelas tantas, lá já pro final do poema, diz assim: cumpre as promessas diante de um espelho cego no ar, diante de uma porta fechada no vento. Virgens são os caminhos pelas escarpas do céu. Há olhos queimados na terra, armazém do sol, carregados com o peso da chuva de todos os olhos, e agora enredados, tecidos pela trágica teia do tempo presente. Deposito uma palavra no vale da minha mudez e ergue florestas dos dois lados, para que minha boca repouse a sombra. Eu acho que a Paula, para mim pelo menos, né, foi e vai seguir sendo uma dessas raras pessoas no mundo que consegue chegar, né, no vale da minha mudez e ergueu florestas densas, bonitas, dos dois lados. É isso, gente. Eu não consigo mais dizer nada. Paula, obrigada. Obrigada por você. Presente. Poxa, cara, não precisava ser assim. Essa é uma frase que me marca de quando eu quero lembrar de Paula, porque ela faz parte durante todo o nosso tempo de convivência.
e eu tive a oportunidade de participar da banca, e a partir daí passei a ter uma relação com ela, e diferente do Aruan, nosso início começa justamente porque fui também militante do Partido Comunista do Brasil, e trocávamos ideias sobre esse passado e a avaliação crítica sobre todo ele, sem renegá-lo por entender que ele fazia parte da identidade da gente. Então, quando Paula mencionava, poxa cara, não precisava ser assim, estava carregado de uma indignação, de angústia também, onde a gente compartilhava aspectos familiares, pessoais, Tive a oportunidade de acompanhar a Paula aqui no início, Carolina no colégio, jogar no CRB, vôlei, e ela passou a conviver intimamente com a minha companheira, minhas filhas, meus genros e meus netos. Então, trocávamos ideias sobre isso, e ao mesmo tempo essa frase dela, poxa cara, não precisava ser assim, sempre nos remetia para a impermanência. Como que a vida está carregada de possibilidades, e algumas como esse momento que nós estamos aqui. De repentemente, a morte de Paulo. É algo que nos faz pensar, principalmente aqueles mais velhos como eu, sobre o sentido da vida, ou melhor, daquele sentido que nós tentamos dar à vida. E por mais que tentamos explicar, dar esse sentido, isso faz parte da nossa condição humana, tentar dar sentido à vida, ela está carregada dessas outras possibilidades. O que os budistas chamam da impermanência, A impermanência está ali na esquina. Então, é esse momento que a gente vive. Eu tive no ano da pandemia, a partir do segundo semestre, um irmão que teve um câncer avassalador. Começou em agosto e quando foi em fevereiro ele morreu. E naquele momento, num processo em que você está acompanhando o desenrolar, e vai percebendo a proximidade da morte do ente querido, a gente pode conversar, se despedir, dar o último afago e, portanto, ser mais palatável essa digestão. Hoje aqui, durante um certo tempo, será difícil, porque a morte súbita de Paula nos impediu, ou nos deixou a todos, de uma certa maneira, órfãos, dessa possibilidade de uma última palavra, de uma última conversa, de uma última briga, ou não precisava ser assim, cara. Mas eu sou daqueles que acredito que devemos, a partir do momento em que perdemos esses entes queridos, rememorar os grandes momentos, os momentos de uma maneira geral, a presença dessa pessoa em nossas vidas, porque é assim que ela tem tanta importância, e dessa forma celebrar a vida para que ela possa estar sempre presente entre nós. É evidente que, por mais que eu esteja aqui com essa conversa toda, querendo dar um sentido, nesse exato momento, o que fica é, poxa, cara, não precisava ser assim. Primeiro, agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que onde quer que a Paula esteja, ela está feliz com esse momento. E que bom que não foi uma caretice, Carol, porque a Paula era tudo menos carreta, e que bom que não foi uma caretice, embora eu tenha certeza que
apesar do cultivo que faremos da memória dela, esse curso vai se tornar mais careta. A Paula provocava muitos afetos em mim, né? É verdade que a Ana, cadê a Ana? A Ana foi uma ponte, né, entre nós. E essa ponte que está vindo ali, Ana. E essa ponte que se alongou em parte, Ana, eu estou dizendo aqui que você foi uma ponte entre Paula e eu quando eu cheguei aqui em 2018. E essa ponte, ela se alonga em parte porque, como eu, Paula morava sozinha, também moro sozinha, e assim como eu, tenho famílias em outros estados, e moramos próximos, né? Então, uma parceria, a princípio, muito improvável, né? A gente não compartilhava as mesmas convicções políticas. Ela sempre me xingou de pós-moderno. E ela né, tinha razão, e eu sou menos pós-moderno por conta da relação, né? Que todo mundo falou aqui da história social radical, né? Eu acho que, de um certo modo, num diálogo acadêmico que foi se estabelecendo com Paula ao longo dos 5 anos, eu retomei, de um certo modo, uma tradição que tinha sido suspensa, e me parece que ela também, né, dado o interesse pelo feminismo, pelos estudos de gênero, né? Então, a Paula, ela foi, né, uma grande pesquisadora, e a gente nas redes sociais vê o quanto que ela está sendo homenageada por gerações e gerações de historiadores do Brasil inteiro. Uma grande pesquisadora, como uma boa geminiana, eu acho que foi a Aruan que disse, que se interessava por todas as coisas, por tudo. Então, curiosa, como costumam ser as boas historiadoras e os bons historiadores. Então, ela é uma grande, né, intelectual, né? Aqui a gente tem alguns livros que a Paula publicou e, infelizmente, as agendas que ela tinha, e eram muitas, e ela estava num momento especialmente feliz. Eu falei com a Paula via vídeo chamada na sexta-feira, e ela estava muito feliz com o que ela estava realizando, com os trabalhos que estava orientando no PIBIC, né, com os diálogos que ela estava estabelecendo, com as relações que ela estava ampliando. Então, apesar de estar acidentada, apesar de estar distante, né, de casa, ela estava feliz. Não é? Nem sempre as lembranças das videochamadas que fazíamos, a lembrança era de felicidade, né? Ora ela estava muito indignada, ora ela estava muito chateada, ora ela estava... Mas ela estava feliz. Uma sexta-feira de manhã, ela parte na sexta-feira à noite. Então ela estava feliz. Eu quero ficar com essa lembrança. Então, desses muitos afetos que a Paula provoca em mim, um deles é desse emudecimento, né? Então, eu resisti um pouco, eu estava falando mais cedo com o Oswaldo, né? Oswaldo não queria tanto me envolver nessa história, foi exausto, cansado, triste, né? Então, eu acho que não escrevi nada e também não tinha pensado em nada, porque eu acho que não falar ou não me envolver era uma maneira de estar negando que efetivamente a Paula permanecerá como memória e como história, né? Mas ao mesmo tempo, e ela me emudecia porque ela me provocava e eu ficava muito chateada, assim, as primeiras mesas de bar com Paula em 2018, né? Eu ficava muito chateado, muito triste, muito, né, com as provocações, né? Em parte porque ela devia ter razão, né? Mas ao mesmo tempo, né, ela também me provocava muita indignação. Então, eu aprendi a ser mais corajoso com a Paula. Eu acho que, de um certo modo, aqui todo mundo trouxe essa característica da Paula como de uma mulher corajosa, né? Então, ela muitas vezes ficava muito irritada comigo com o meu excesso de diplomacia,
E sempre me pedia mais indignação, né? Então, quando parte desse curso se recusa a parar por uma semana, né, em memória e em respeito e em consideração a uma mulher, uma pesquisadora, uma professora que se dedicou mais de uma década a ele, né? Então aquele sentimento de emudecimento, ele se transforma numa profunda indignação. Quando parte desse curso ou não concorda ou silencia sobre a parada de um evento acadêmico que a gente realizaria terça, quarta e quinta, tarde e noite, considerando que seria muito normal que amanhã a gente estivesse aqui, tarde e noite, discutindo o doutorado em História, não é? Isso provoca muita indignação. Eu não grito tanto quanto a Paula, e certamente a condição de gênero da Paula a obrigou a gritar mais do que os homens costumam precisar gritar. Mas eu quero dizer que eu espero cultivar aqui mais indignação e mais coragem e menos assimilação, porque se por um lado a universidade nos deixa muito felizes e realizados pelos encontros que a gente faz, né? Ela também é uma máquina de triturar, de adoecer. E Paula não passou sem adoecer, sem ser triturada por essa estrutura que ela tanto criticava, né? Essa repetição do que tantas vezes é feito aqui, né? Sem aquilo que ela achava tão importante, porque é importante, e que ela chamava de um projeto para o curso, né? Então, eu não queria falar justamente porque falar de Paula, não é? É falar do quanto que ela era uma pessoa crítica àquilo que a gente vai assimilando, que é de uma profunda desvalorização do outro e da outra, né? A Paula gostava dos alunos e das alunas, acreditem, né? Tem professores e professoras, mas a Paula gostava. E porque ela era, né, uma historiadora que não era uma historiadora, ela é uma historiadora menos de papel, ela produziu muito pouco, eu acho, pela capacidade que ela tinha, pela curiosidade que ela tinha, né? Então ela é uma historiadora muito menos de papel e muito mais de carne, né? Daí todos os afetos, né, controversos e que atravessa as nossas relações com Paula, porque ela era gente, né? Gente. E essa humanidade demasiada de Paula que nos obriga a fazer uma homenagem, né, que faça com que a gente traga o mal-estar dela, que coloque um copo de cerveja, não é? Eu acho que onde Paula, embora a gente esteja muito triste, onde Paula estiver, ela vai estar muito feliz com esse encontro, com a nossa indignação e a nossa coragem e com a nossa disposição de não fazer desse espaço mais careta do que ele já se tornou. Anos a gente se conhecia, fui funcionária dela e hoje, pela manhã, Elias me liga me dando essa notícia. Na hora eu não acredito. Ele disse, Cláudia, vai lá no apartamento de Paula e abre lá que eu quero pegar umas coisas. Eu fiquei um pouco assim, desconfiada, não pela pessoa de Elias, mas porque Paula, ela me falava tudo antes. Eu disse, oxe, Paula não falou comigo? Sexta-feira a gente conversou, ela perguntou como eu estava, pois eu tinha perdido uma cachorrinha, para mim era uma filha, e a gente sempre conversando. E Elias chegou e fiquei assim um pouco... eu disse, tá certo, daqui a 20 minutos. Só que daqui a 20 minutos foi o tempo de eu conversar com Paula, né? Liguei para ela,
Mandei mensagem e nada dela me responder. Aí falo com meu esposo, disse, olha, Elias quer ir lá no apartamento pegar umas coisas de Paula, só que ela não falou comigo. Ele disse, rapaz, esse negócio está errado, está estranho. Mas veio a notícia, né? Mas eu quero dizer a vocês uma coisa que vai ficar marcado na minha vida. Antes dela ir para São Paulo, em dezembro, ela chegou para mim, me deu um abraço muito forte mesmo e disse, estava com saudade de você. Eu, poxa, não se viu há 15 dias atrás? E esse abraço ficou assim, marcou. Aí quando eu cheguei em casa, eu disse, Paula me deu um abraço tão forte que parecia que ia quebrar meus ossos. De tão forte que foi. Porque ela para mim não era uma patroa, para mim era uma amiga. E por estar aqui dando essas palavras em agradecimento à família dela, pela forma de dar notícia a mim hoje, né? Que ela não queria que desse a notícia por telefone, que Elias fosse presente, né? Agradeço muito, muito, muito por ter conhecido ela, uma pessoa maravilhosa, sempre lutou por tudo, dizia, Cláudia, ergue a cabeça, não deixe nada te entristecer. E sempre que eu ia lá ajudar ela, era sempre uma conversa boa, uma comidinha na hora. Ela sempre gostava de fazer a comidinha. Eu disse, deixa que eu faço. Ela, não, eu vou fazer. Então, Paula, você está sempre aqui no meu coração. Obrigada por tudo.